Galera, bora dica boa pra ver que estádio é o estádio de hoje que o Futebolando vai apresentar nesse sábado. Bom, eu vou dar só uma dica. É um estádio raiz, com certeza, então para os apaixonados, se preparem. E neste estádio, galera, desta cidade já saíram 2 jogadores que foram jogadores de seleção brasileira e inclusive estiveram presentes em 2 Copas do Mundo. 2 jogadores. Que estádio é esse? Só um pouquinho, Cíntia, só um pouquinho, tem mais uma dica também. Esse estádio aqui é de um campeão gaúcho. Claro, e pra completar, estádio raiz. 2 jogadores que já jogaram Copa do Mundo pela seleção brasileira e tem campeão gaúcho aqui também. Bora ver que estádio é esse? E o Futebolando carimba o passaporte hoje no estádio Arthur Mesquita Dias, que fica localizado aqui na cidade de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Circulando então pelas super arquibancadas raiz do estádio Arthur Mesquita Dias, que fica aqui em Sapucaia, com esse presente de pôr do sol, a gente já vai dando as nossas impressões então, galera. Esse aqui é um estádio que tem oficialmente uma capacidade para em torno de 2.500 pessoas. É claro que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nós só temos uma lateralzinha com arquibancada. Então a gente acredita que essa capacidade se dá a partir de acrescentar, né, Antônio, arquibancadas móveis, talvez na outra lateral, né, ou talvez até atrás do goleiro. Porque aqui, claramente, a gente percebe que talvez aí tenha lugar para 400, 500 pessoas no máximo, nessa arquibancada aqui. Se as pessoas forem bem magrinhas, se espremerem um pouquinho, exatamente, é capaz de caber mais. Mas o que a gente observa, então? É um estádio muito antigo, a gente não encontrou a fundação exata, mas acreditamos ser, e o pessoal que está nos acompanhando aí, que colabora com a produção do nosso material, por favor, nos informem. A gente acredita que seja da década de 40, tá? A construção desse estádio aqui em Sapucaia. E a gente já fica feliz, né, quando a gente consegue contato com pessoas. Gentilmente aqui o pessoal nos atendeu. A grama está passando nesse exato momento aqui, fim de tarde, por uma manutenção. Então a gente encontra o campo bem cuidado, né? A gente encontra também o estádio assim bem limpo. A gente percebe outra característica dos estádios raiz aqui, que são bastante estrutura em torno do estádio, né? A gente vê aqui do lado oposto ali tem uma espécie de cabine de imprensa, possivelmente, né? E a gente também observa que tem algumas construções aqui atrás do goleiro, que seja aí, acredito eu, que a parte de vestiários, né? A parte talvez até mais social aqui do estádio para fazer confraternizações, reuniões, enfim. E que é uma característica dos estádios construídos aí na década de 40, 50 aqui no Rio Grande do Sul. Então é por isso que eu já disse na abertura, este estádio, se preparem, porque é sim um estádio raiz aqui do Rio Grande do Sul. Como vocês já sabem, daqui a pouquinho o Antônio vai contar um pouquinho mais, né, da grande história aí do clube que manda os seus jogos aqui. Mas a gente dá as nossas impressões de forma muito otimista, né? Eu que sou colorada, gosto muito do vermelho, e aqui a combinação do vermelho e preto também deixa o estádio, inclusive, ainda mais. Ao menos, se eu tô mentindo que não é vermelho, talvez porque o tom não seja exatamente como deveria ser, mas aqui parece vermelho e preto, talvez um grená, enfim. Mas... Se tu me permitir, claro. Cíntia, esse estádio aqui, o time que é o proprietário desse estádio,
ele jogou até alguns anos a Série A do Campeonato Gaúcho, a elite do Campeonato Gaúcho. E para mim, para nós dois, né, Cintia, que acompanhamos muito, sobretudo futebol gaúcho, é difícil de acreditar que esse estádio... Que já foi palco de jogos... Há pouco tempo, né? Há poucos anos. Há cerca aí de 15 anos ele foi palco de jogos da Série A do Campeonato Gaúcho. Porque ele, apesar de ser um estádio raiz, com aquelas características que nos conquistam bastante, né? Ele é um estádio que está bem defasado, bem defasado. Temos até a visita de um gatinho lá, ó. Pessoal. Ele parou, né, na sua década de construção aí. A pintura, por exemplo, assim, ó, nós conhecemos as cores do clube aqui, a pintura ela tá um pouco sem fraca, brilho, é uma desbotada. pintura mais antiga, claro, né, que faz tempo que não a gente ganha entende manutenção. que o time agora ele tá licenciado do futebol profissional, né? Só que é um estádio de um clube aí que há pouco tempo disputou, como a gente disse, Série A do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil. Então a gente ficou bem surpreso assim, de saber que o estádio ele é tão acanhado assim, e tá tão defasado. O campo tem boas dimensões, né? A gente percebe que o campo tem boas dimensões, tem uma parte aqui cercada, né? Uma cerca alta, inclusive, para garantir aí a proteção da bola. Mas, claro que a gente sabe que hoje, possivelmente, não daria condições, né? Pela estrutura, por exemplo, de abarcar, talvez, competições oficiais nesse estádio. O que a gente percebe também é que a atual diretoria ela vem fazendo um esforço muito grande para manter o clube em atividade, ainda que nas categorias amadoras, categorias de base. Isso é muito importante. A gente manter agradece viva a história aí. A gentileza, então, da direção do clube de nos permitir aqui a filmagem do estádio, do Agostini, o Júlio, o próprio Arilson, o ex meio-campo do Grêmio, do Internacional, da Seleção Brasileira, o Arilson Fujão, também faz um trabalho aqui agora nas categorias de base. Então a gente fica feliz que o clube ele esteja resgatando tanto o estádio quanto o futebol do time. E a gente torce, né, para que logo o estádio volte a receber partidas oficiais profissionais, né? Mas a gente percebe que, por enquanto, o estádio, assim como ele tá merecendo ele tá necessitando, né, de um cuidado bem especial. Como a Cíntia pode mostrar ali, ó. Tá ali o nosso colaborador daqui do estádio, o Júlio, já deixando a grama aí cortadinha e tal, porque as categorias de base, como a gente disse, continuam jogando aqui nesse estádio. E por falar em estádios, eu garanto que você vai gostar da playlist sobre estádios que o canal Futebolando já visitou. É só clicar no link que está aparecendo aí na tela e ficar à vontade para maratonar. Tem estádio do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, da altitude boliviana e de muitos estados do Brasil. E seguindo, falando um pouquinho mais aqui, dando as impressões do gramado, e enquanto o Antônio fica aí, ó, apreciando o pôr do sol, até porque mal sabe ele que daqui a pouco tem desafio. Eu pensei alguma coisa com esse pôr do sol, mas tá, fica aí que daqui a pouco vocês vão saber que desafio. Bom, galera, então, mostrando pra vocês um pouquinho mais aqui do estádio. Mostra aqui a Casa Mata, a Casa Mata, até eu vou ali, as cores. Vou sentar ali. Vamos lá. Então, como a gente falou antes na abertura, né? O estádio ele está localizado aqui na região metropolitana da capital do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre, então fica muito próximo de Porto Alegre. Em Sapucaia do Sul, que é uma cidade aí relativamente grande, tem em torno de 130 mil habitantes, conforme o censo do IBGE de 2022. Ela é o que? Deve ser uma das 15, 20 maiores cidades do Rio Grande do Sul. Está entre as 20 maiores do Rio Grande do Sul, com certeza. E Sapucaia, galera, é conhecido muito por um zoológico que tem aqui, tá? Que foi fundado quase que junto com a cidade. A cidade tem 64 anos e o zoológico acho que tem 62 anos, algo assim. E vai fazer 63 anos já o zoológico aqui de Sapucaia. E ele foi fundado então, e é muito bacana a visitação. Ele conta, atualmente foi feita uma grande reforma, assim, tá bem atualizado, tem várias espécies. E é um ponto turístico estadual, né? Nesses mais de 60 anos, muitas excursões, nossos familiares. O Antônio mesmo, ele tinha o quê? 7, 8 anos quando ele veio conhecer o principal zoológico aqui do Rio Grande do Sul. A minha mãe, né? Minha mãe na infância, com 10 anos, talvez um pouquinho mais. Então era a tradicional visita aos animais, e com animais muito importantes na época. Hoje a gente sabe que mudou um pouquinho as questões de
de leis com relação a animais, né, em zoológicos, mas mesmo assim ainda conta com uma variedade muito grande, é um passeio muito gostoso e que é talvez o principal aí, atração turística exclusiva aqui de Sapucaia, né, Antônio? Falando em zoológico, ele é o principal zoológico do Rio Grande do Sul, talvez um dos principais zoológicos da região sul do Brasil. E falou em turismo no Rio Grande do Sul, esse aqui é um dos principais pontos turísticos, né, o zoológico. E a gente segue então, dando as nossas impressões aqui. Aqui a gente tá circulando então no lado oposto aqui do gramado. Possivelmente nessa lateral aqui seja as cabines de imprensa que a gente consegue observar, né? Tem aqui os banquinhos. É um estádio muito raiz, enfim, mas que eu que gosto muito de falar de torno do estádio, bem localizado, fácil acesso, logo na entrada da cidade, né? Para arrematar, Cintia, eu diria assim, ó, por um lado, a gente fica um pouco surpreso e um pouco triste até pelo estádio, assim, ele tá tão acanhado, defasado. Por outro lado, a gente fica feliz que a administração atual do clube, ela vem investindo bastante na reformulação do estádio, na continuidade do time, que talvez volte aí nos próximos anos a disputar competições oficiais. E então a gente fica feliz por esse motivo e também por estar nesse estádio que é tão raiz, que a gente queria vir há muito tempo, a galera pediu, então está aqui as nossas impressões do estádio Arthur Mesquita Dias. E agora, galera, chegou o momento do desafio futebolando. Olha o Antônio aquecendo. Ó, em um estádio raiz como esse, é claro que o desafio só poderia ser um desafio muito complexo. Antônio, vou te dar, tá? Pega a bola aí, ó. 5 chances para acertar a trave. Só que esse aí a gente já fez esse desafio aí. A gente já fez, ok. Mas não aqui, galera. Exatamente contra o sol. Porque se não for para dificultar, eu nem faço. Tá de sacanagem. Antônio, abre o olho, vou te dar chance. Eu não consigo enxergar, sabe que meu olho é ruim. Marca de pênalti aqui. Trave ali. 5 chances. Não tá exatamente demarcado aqui a marca do pênalti, então eu vou fazer uma fictícia aqui, ó. Não vou roubar isso, tá? Tá bom aí, tá bom. Tá bom aqui? Acho que tá meio pra lá, acho que é mais pra cá um pouquinho, ó. Não, tem que ser no centro aqui. Mas aí não é o centro, mas tudo bem. Deixa assim, coitado. Bora lá. Primeira tentativa, trave. Travessão. Só superior, nada de trave. Travessão, 5 chances. Tá difícil. Tentativa número 1. Errou! E ele se prepara. Vamos aquecendo para a segunda tentativa do desafio futebolando. Bora lá! Foi! Errou! Tentativa número 3. Bora lá, Antônio! Tem mais 3, bora! Essa e mais 2. Errou! Ih, não vai rolar. O que vocês acham, galera? Vai ou não vai? Não vai rolar. Tá ruim hoje. É o sol no zóio. Antônio, acha de uma vez a marca desse pênalti, Antônio. Tentativa número 4, Antônio. Ainda tem 2. Coitado. Ó, o sol no zóio, gente do céu. Misericórdia do homem. Tentativa número 4. Foi! Quase, mas não deu. E ele se prepara. E foi! Acertou! Bah, galera! Foi muito fácil. Eu acho que vocês vão ter que me ajudar a colocar sugestões de desafios aí, porque eu tô tentando dificultar, mas não consigo. Então, este foi o desafio futebolando de hoje. Olha só! Galera, agora eu quero que vocês me digam aí. Vocês gostam mesmo desse conteúdo que a gente tá apresentando para vocês? De todo sábado ter um novo estádio aí na telinha? Se vocês gostam mesmo desse conteúdo e se vocês querem continuar assistindo, colaborem, galera. Porque é o seguinte, os estádios raiz aqui pertinho do Rio Grande do Sul, eles estão acabando. Sei, tem mais alguns sim que a galera fica colocando sugestões aí. Que a gente vai fazer. Inclusive, esse é um deles, é uma sugestão aí do nosso público. Mas assim, galera, para que a gente
possa continuar visitando mais estádios e talvez ir para um pouquinho mais longe, porque afinal de contas, o país do futebol, que é o Brasil, tem muito estádio raiz para apresentar. A gente pede para vocês, colaborem. O Pix está aparecendo aí no cantinho da tela. Qualquer valor faz toda a diferença para nós, para mim, para o Antônio, do canal Futebolando, porque nós não temos patrocinadores. Então, qualquer valor que você colaborar vai fazer toda a diferença para a gente continuar aí resgatando as canchas, as casas de futebol do interior, do Rio Grande do Sul do Brasil, enfim. E para que todo sábado você possa ir se deliciar e aproveitar esse conteúdo. Acha aí na tela, Cíntia, mostra onde é que tá o Pix tá aí. Aqui no cantinho, galera, aqui no cantinho. Não, no outro não, cantinho, Cíntia. Nesse cantinho. Como é que faz? Aponta ali? Galera, tá aqui no cantinho, então, o nosso QR Code. É só apontar ali, vai aparecer o meu nome e qualquer valor é bem-vindo. Enquanto o Antônio arruma suas melenas, Antônio, chegou a hora de contar, claro que vocês que nos seguem aí já sabem, né? Mas chegou a hora de contar um pouquinho pra galera. Quem manda os seus jogos neste estádio? Tá, primeiro fala, eu levo jeito, né? Leva que é um horror. Tá só esperando um ex-jogador aí contratar pra ser gandula, vai. Bom, pessoal, então os amantes do futebol já sabem, e pra quem ainda não sabe, eu direi. O dono desse belo estádio raiz de verdade, é o Grêmio Sapucaiense, aqui, como a Cintia já falou, da cidade de Sapucaia do Sul, na região metropolitana aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Essa equipe aqui é uma equipe muito, mas muito tradicional no futebol amador aqui do município e da região toda. Então, desde os anos 40, é uma equipe que sempre aí brilhou no futebol amador da região. E nos anos 2000, ali mais precisamente, eu acho, se não estou enganado, me corrijam aí se eu estiver errado, amantes do futebol. Eu acho que foi em 2005 que a equipe se profissionalizou e aí sim começou a disputar as competições aqui do estado. Começou nas divisões inferiores do futebol gaúcho, jogando também Copa Federação Gaúcha de Futebol. E em 2007 ele teve seu principal momento no futebol profissional, quando ele se sagrou-se, ou conquistou o seu único título da história no futebol profissional, né? Era profissional. Considerada a segunda divisão, a divisão de acesso é considerada a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Foi uma epopeia, né? Inclusive há documentários, livros sobre essa história. E tá aí, Antônio, quando eu disse lá na abertura que ele foi campeão gaúcho, porque senão a galera já começa, não foi campeão, não foi, porque não leva em consideração as divisões do nosso futebol estadual aqui e já vai logo colocando, não foi não sei o quê, só um pouquinho. Inclusive, tem livro, né, Antônio? Nosso amigo Léo não escreveu um livro aqui bacana desse clube? O Léo Cantarelli contou essa epopeia aí no seu livro, que nós temos, inclusive, e há um documentário aí que tá rodando aí, a internet tem livre, disponível no YouTube. Então, como eu falei, em 2007, essa equipe tão expressiva aí, que eu gosto muito, sempre simpatizei muito, conquistou a segunda divisão, mas não foi uma final tradicional, assim, foi um octogonal final. Então, a Sapucaiense acabou levando esse título e conseguindo o acesso para a elite do futebol gaúcho, onde ela participou por duas oportunidades, no ano de 2008 e no ano de 2009. Vale lembrar que o ano de 2009, na sua estreia, mesmo com uma folha salarial reduzida, pequena, curta, a Sapucaiense acabou numa honrosa sexta colocação. Vale lembrar aí que o futebol gaúcho tem equipes muito tradicionais, como a dupla Grenal, o São José, o Novo Hamburgo, a dupla Brapel, a dupla Caju, enfim, e acabar numa sexta colocação não é para qualquer equipe, né? O Ipiranga de Erechim também. Então, só que infelizmente no ano de 2009 a equipe acabou caindo de novo para a segunda divisão e dali então foi ladeira abaixo. Só que também teve um outro lampejo um pouquinho depois, que foi no ano de 2012, quando a equipe, depois de ter uma boa classificação na Copa Federação Gaúcha de Futebol de 2011, ela conquistou a vaga para a Copa do Brasil de 2012. Infelizmente, ela não passou da primeira fase, quando perdeu para a Macaca, Ponte Preta, na primeira fase. A sua partida, a partida que foi jogada aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente não foi disputada nesse estádio raiz aqui, no estádio Arthur. Mas foi no estádio pertinho aqui, né, Antônio? Foi no Passo da Areia aqui, o estádio do Zequinha de São José, aqui em Porto Alegre, no lado aqui, a gente tá a alguns quilômetros, alguns minutos de Porto Alegre. Então, depois disso aí, a equipe começou a desandar e acabou sendo desativada, então tá inativa por enquanto do futebol profissional, mas ela
como a gente falou antes, ela mantém aí equipes no futebol de base, enfim. E um destaque que eu queria dar muito importante é que desse campo aqui, ó, desse que vocês estão vendo, saíram 2 jogadores muito famosos aqui no Rio Grande do Sul que jogaram Copa do Mundo. Os dois, claro, jogaram Copa do Mundo, são gremistas, né, Cíntia? Pois é, né? Fazer o quê? Não dá pra ganhar todas, mas são bons jogadores. E um foi há muito tempo atrás e o outro tem uma história bem recente, né? Presente, na recente. Copa de 66 na Inglaterra, teve um jogador que foi um jogador muito famoso, fez muita história com a camisa do Grêmio, que foi o Alcindo. O Alcindo, que jogou no Grêmio, jogou na seleção, naquela Copa de 66 que tinha o Pelé. O Alcindo começou jogando aqui. E em 2018, um outro atleta que também começou aqui, depois jogou no Grêmio, ele começou a jogar aqui então, né? O Douglas Costa, que hoje não é mais tão querido pela torcida do Grêmio por alguns episódios aí no ano de 2021. Mas, de qualquer forma, então são 2 jogadores... Deu seus passos aqui, né? Os jogadores históricos que começaram aqui e se revelaram para o futebol mundial, jogando Copas do Mundo. O que a gente espera hoje, Cíntia, da Sapucaiense? O que a gente deseja para a Sapucaiense? A gente deseja, né, que quem sabe um dia volte, que retome aí, que siga não só no futebol amador, que é bastante importante também, mas nas categorias de base, talvez, né? E que quem sabe um dia consiga aí galgar posições nas séries dos nossos estaduais. Que volte de uma vez, né? Porque a gente sente falta. Inclusive, Cíntia, a gente não sente falta simplesmente da Sapucaiense. A gente sente falta de vários clubes aí que desfilaram seu futebol pelo interior gaúcho. E que a gente visita esses estádios raiz como esse e fica pensando, nossa, quanta história. Né? E que hoje estão mais, assim, sendo utilizados para a comunidade, para o futebol amador, mas que mereciam, sim, estar aí jogando e passando nas telinhas e nas narrações icônicas aqui do Rio Grande do Sul. E para você que chegou quase até o final do vídeo aqui, responde uma coisa para nós. Você gosta demais de ver aqueles estádios raízes que estão meio esquecidos, como esse aqui, ou você prefere ver os estádios aqueles de times grandes como Grêmio, Internacional, Palmeiras, Corinthians, Flamengo? Fala aí para nós que a gente vai tentar fazer. Qual é a preferência do nosso espectador aqui no Futebolando? Conta aí nos comentários. E aí, galera, o que acharam de conhecer um pouquinho mais do estádio de hoje? Contem pra nós aí nos comentários. E é claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha com os apaixonados por futebol e acompanha o nosso trabalho. Todo sábado, ao meio-dia, tem um novo estádio. Até o próximo sábado. Valeu!